você contou legal isso. Gustavo, no primeiro episódio, ele falou exatamente isso. Gustavo já levou o irmão, tá levando a prima. Tem mais primo pra ir ainda. Então, ele mais ou menos aqui, ó, tá nascendo uma Information Planet dentro da Information Planet. Eu já dei alguns spoilers aqui que você tá contando a história e foi assim que nasceu a Information Planet, provavelmente. Exatamente. Dessas conversas entre você e o seu irmão. Isso. Quantos amigos você levou? Era que nem o Gustavo que faz a excursão São Paulo. Eu já perdi as contas, pra falar a verdade, eu levo até hoje, né? Sim, sim. Agora eu já tô levando os filhos dos meus amigos, né? Os amigos já foram, agora estão indo os filhos. Mas a ideia da agência, ela nasceu muito do conceito do tripé que a gente acredita hoje, né? Que é experiência, cultura e educação, né? Então, começou com uma brincadeira de, pô, o ambiente é muito legal, a gente quer trazer nossos amigos aqui para viver essa experiência, etc e tal. E depois a gente foi entendendo, né, cara, que, pô, quando você faz um intercâmbio, não é só a questão da experiência, é a questão da imersão cultural que você tem também, né? Quando eu morei na Austrália um período, eu tive um flatmate que era indiano. Porra, cara, e o flatmate, cara, o indiano, ele tem um negócio que ele anda de chinelo e tal, né? E meu flatmate, cara, o cara ia lá e lavava o pé na pia que eu escovava o dente todo dia. Eu ficava louco, cara. Eu fiquei uns 3 dias, meu irmão, pensando, porra, eu tenho que falar com esse cara. Eu ia pra escola e na escola os caras falavam pra mim, porra, você tem que estar aberto a aprender as novas culturas, a entender que essas culturas são diferentes, tem que respeitar e tal, não sei o que. Eu falava, porra, eu tenho que respeitar a cultura, mas o cara tá lavando o pé onde eu escovo o dente, cara, porra, tá me incomodando. Aí um dia de noite cheguei meu flatmate e falei, irmão, deixa eu te falar um negócio, cara. Na boa, respeito sua cultura, eu acho legal, mas eu queria que você respeitasse a minha também. Ele falou assim, mas pô, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, é o seguinte, eu escovo os dentes na pia que você lava os pés. Outro dia eu vi você lavando o pé, seu pé tava sujo pra caceta, cara. Eu tive que escovar o dente tomando banho. Então, vamos trocar, velho. Acho que faz mais sentido você lavar o pé no chuveiro e nós dois escovarmos os dentes numa pia limpa. O que você acha? Falei, legal sua cultura. Eu falei, então fechou, irmão. É isso mesmo. A gente, na semana passada, também teve uma situação que a Emily trouxe, né? Falando sobre trabalhar com indianos. Você também falou sobre isso. Que ela levou um calote lá e tal, mas isso acontece, né? Isso aí pessoas assim é qualquer cultura, né? Não é uma ou outra, mas enfim. A gente tá lá realmente para aprender esse choque cultural, ele existe, né? Sim. Então a gente tá ali para aprender a cultura de todo mundo mesmo. E esse é o barato, né? É o grande barato. Esse é o grande né, barato. É o grande barato porque, na verdade, quando você tem um conhecimento de uma outra cultura, cara, é o que eu falo, a educação, a língua, ela vira o meio, né? Porque quando você ganha a língua e você abre a possibilidade de ganhar mais cultura, você realmente se torna um cidadão do mundo. E a consequência disso é que a sua experiência lá fora, ela se torna muito mais rica. Né? Então eu falo que assim, a empresa foi construída sobre esse tripé: educação, cultura e experiência. Né? Porque é isso. As pessoas falam assim, pô, eu quero fazer um intercâmbio de 1 mês. Quando você fala de inglês? Nada. Quanto você já viajou ao mundo? Nada. Puta, cara. 1 mês é legal. Você vai aprender, você vai ganhar um pouco de cultura, vai, mas a hora que estiver ficando legal, você vai vir embora. Né? Porque a hora que você começa a entender como funciona a outra cultura, a hora que você começa a viver aquela experiência, a hora que você começa a se adaptar à língua, a ficar à vontade com a língua, aí você tem que vir embora, você fala, pô, parece que te arrancaram o pirulito da boca, né? Aquela sensação de, pô, agora que tá ficando docinho, tá ficando gostosinho, os caras vão mandar embora. Então, o conceito, o tripé da empresa nasceu dessa forma. A gente constituiu essa empresa há 27 anos atrás e ela começou de uma forma, com uma brincadeira, né? Eu digo uma brincadeira porque a ideia era essa. Geralmente eu faço welcome, né, para os colaboradores da Information Planet, eu faço questão de fazer até hoje esse welcome, e é o que eu falo. A Information Planet, ela não é melhor e nem pior do que nenhuma agência, mas ela pensa diferente. Nós começamos em 95 na Austrália, e a Austrália naquele período ela era um país onde ele tinha um foco muito para estudante europeu e asiático. Eles não entendiam o mercado latino-americano, né? E o meu irmão fez um trabalho muito legal, muito interessante, que ele desenvolveu um business plan junto com as escolas para mostrar para as escolas que existia um mercado gigante chamado Latinoamérica, né? Que é a América Latina, onde tinha um desafio também muito grande. Por quê? Porque os concorrentes dele eram 2 países fortíssimos, Canadá e Estados Unidos. Né? Então, a gente como brasileiro, como latino-americano, a gente cresce assistindo os filmes americanos, né? As faculdades americanas. Hoje é um pouco menos do que na minha época, sim, talvez. Mas era um desafio enorme para a Austrália, porque você imagina, cara, 30 anos atrás, quase,
Você pegar um voo daqui para a Austrália, você levava 2 dias para chegar lá, né? Você tinha 2 voos por semana. Então, era um super desafio. E para as escolas, um desafio maior ainda, porque eles não conheciam nada da cultura latino-americana, né? E o Maurício meu irmão desenvolveu um plano de negócios junto às escolas, aonde ele conseguiu fazer com que as escolas fizessem um lobby com o governo para conseguir trazer a condição para o brasileiro ter acesso ao visto de estudante, que até então não tinha, né? Esse foi a primeira grande conquista que a Information Planet teve junto ao mercado e às escolas na Austrália. E a segunda grande conquista foi quando a gente começou a criar um preço diferente para o mercado latino-americano do que se aplica até hoje para os europeus. Hoje, se você comprar a mesma escola, a mesma sala de aula para um europeu e para um latino-americano, o europeu paga no mínimo o dobro, né? Por quê? Porque tem mais condição, porque por causa da moeda, enfim. Então, isso fez com que na constituição da empresa a gente aprendesse que o mais importante era a gente entender qual era o pensamento das escolas. Porque esse é o nosso produto no final do dia, né? Eu tenho que vender uma escola, eu tenho que pensar como que a escola pensa, age e reage para o bem-estar dos meus estudantes. E a gente tem muito isso, né? Eu brinco que muitos concorrentes vão lá, perguntam para a escola qual a comissão que você vai me pagar, sacode a mão, faz o acordo e vai embora. Dá uma olhada na escola e vai embora. Não, hoje, para você ter ideia, a Information Planet ela participa, inclusive, comprando ações de empresa para que a gente entenda o balanço da empresa para saber se financeiramente aquela empresa está saudável, aquela escola está saudável para eu poder pegar o dinheiro do meu estudante e depositar lá, né? Então, a gente fala que a gente nasceu mergulhado na história, no conceito da educação dentro da Austrália. E respondendo a tua pergunta, eu acabei entrando nessa porque em 2004, eu vendi a minha empresa, que eu tinha aqui no Brasil, e meu irmão, pô, vamos fazer a coisa acontecer, vamos, tal, não sei o quê, leva para o Brasil. E aí eu abri a operação aqui no Brasil, no primeiro mês eu vendi 50 cursos, no terceiro mês eu já tinha operação em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. E no final do primeiro ano eu já estava com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Eu estava bem preocupado aqui, você comentando e falando tudo isso, eu falei, eu vou ter que perguntar para o Xande em que ano que isso aconteceu, quantos anos ele tinha, e aí ele vai entregar a idade aqui. E aí o que eu faço? Eu falo que a Information Planet é uma empresa estruturada e de muito tempo de mercado, falo da idade dele, não falo, mas ainda bem que você já contou pra gente. Não, eu não tenho problema nenhum, todas cara. Essas 48 questões. anos de idade, firme e forte, feliz da vida de trabalhar com essa geração nova, com essa molecada que me ensina a cada dia, cara. Pra mim é uma alegria enorme, porque eu aprendo todos os dias com nossos estudantes. Né, a operação tem hoje 19 anos no Brasil e 27 de operação global. A gente abriu a operação no Brasil. Depois que a gente abriu a operação no Brasil, a gente entendeu, com o nosso aproximação junto às escolas, a gente entendeu que as escolas na Austrália, elas precisam fazer mais mix de nacionalidade dentro da sala de aula. Né? Hoje os cursos de inglês, geralmente, eles têm 12 alunos por sala de aula, no máximo 15, né? Então, o que acontece? Se você tem uma agência que você oferece só o mesmo destino, a chance de você encher uma sala de aula de pessoas da mesma origem de país é enorme. E aí o tripé vai para o buraco, né? Porque você não vai ter a miscigenação cultural, você não vai ter o desenvolvimento do inglês e nem tampouco uma experiência tão boa, né? Então, logo em 2005, nós resolvemos abrir operações em outros países. Então, começamos a abrir uma operação no Peru, depois abrimos uma operação em Portugal e hoje nós somos 14 operações pelo mundo. Então a gente tem Brasil, México, Colômbia, Venezuela, Austrália, Canadá, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, República Tcheca, Eslováquia. Tem bandeirinha aí, Xande. E aí, algumas aqui eu não tô lembrando. Então isso faz, desculpa, só para concluir, então isso faz com que a gente se torne realmente uma agência referência global, né? Somos uma agência global e a gente consegue hoje levar para as escolas o mix de nacionalidade. Tem muita escola que às vezes eu vou numa feira internacional e os caras me olham e falam, Alexandre, eu tô com muito colombiano na minha escola, me ajuda a pôr mais brasileiro. Ou eu tô com muito brasileiro, me ajuda a trazer um pouco mais de europeu. E a gente consegue ajudar as escolas a dar um balance nessa questão cultural aí e de mix de nacionalidade. O Xande não sabe, mas assim, já vou explicar para ele que eu sou meio mendigo de podcast. Eu vou me pedindo as coisas. Já pedi patrocínio para Sherry Williams. No programa passado, o que eu falei? Convidei o Thiago Leifert para vir aqui. E falei que se a Samsung quisesse patrocinar, a gente também estava aberto.
Tá aí o programa pra gente fazer, já que é pelo mundo, todas as bandeirinhas, a gente visitar uma operação em cada uma. Lógico. Pega uma passagenzinha aí, volta ao mundo, um mêsinho a gente visita cada uma e termina lá na Austrália. Já que o homem tá aqui, o diretor já aproveitou e já colocou. Vamos ver se dá resultado. Se esse logo trouxer resultado, a gente conversa. E aí, falando um pouco do começo da operação no Brasil, hoje a gente sabe que o mundo ele muda praticamente de um ano para o outro. O cara que a gente conversou no ano passado de 18 anos, o 18 hoje já está 2, 3, 4 passos na frente. Sim. Como é que era o desafio de ter uma agência de intercâmbio no Brasil em 2004 com o desafio que você tem hoje? Aí eu pergunto, pode ficar à vontade para falar no geral, desde o estudante que te procurava no perfil até o desafio operacional que você tinha, porque imagino que, por exemplo, em 2004 a gente já tinha uma internet teoricamente legal, uma conexão bacana, mas assim, os desafios que você foi encontrando ao longo do caminho e as diferenças de 2004 para hoje, 2023. Foram alguns, né, cara? 2004, quando a gente chegou no Brasil com a Information, na época Information Brasil, né? Porque ela começou como uma agência na Austrália para dar suporte aos brasileiros que chegavam na Austrália, né? E depois a gente veio para o Brasil e começou a levar os brasileiros daqui para lá. Então, na época, chamava-se Information Brasil. Cara, a gente chegou com um conceito inovador, porque nós fomos a primeira agência no mundo a ter um receptivo para estudantes brasileiros no destino, né? Então, isso fez um barulho no mercado. E não só isso. A gente foi a primeira agência especializada em um destino, né? Na época a gente tinha os grandes competidores e eles vendiam todos os destinos, mas não tinha nenhuma agência que era especializada no destino e nem tampouco tivesse um receptivo para dar suporte para o estudante quando chegasse lá. Ainda mais quando você fala num país da Austrália, que em 2004 ainda era pouco divulgado, ainda era pouco conhecido, e os brasileiros chegavam lá com a sensação... Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na Austrália, né? Eu cheguei lá, cara, eu olhava assim os australianos, eu olhava no entorno e falava, cara, eu tô no futuro, né? Eu sou da época dos Jetsons. Eu falei, cara, eu me sinto num filme dos Jetsons aqui, porque era tudo diferente, era uma coisa, parecia que era mais avançada e tal, né? Então, quando a gente chegou em 2004, cara, a gente tinha esses grandes diferenciais, de ser receptivo, de ser uma agência especializada, né? Eu vendia muito o conceito que era meu irmão que estava do outro lado, então tinha o conceito de uma empresa familiar, uma responsabilidade maior que a gente colocava nessa questão da segurança dos estudantes, etc e tal. Então isso foi muito positivo e a gente desfrutou disso por muitos anos, hoje já não é mais essa realidade. E por outro lado é aquela coisa, né? Ao longo do caminho os desafios vão crescendo, a tecnologia ela facilita um lado da vida, mas o outro lá às vezes cria algumas barreiras, alguns desafios. Eu tenho 2 filhos, o meu filho mais velho tem 18, a minha filha mais nova tem 12, e são 6 anos de diferença entre um e outro, né? E na minha época, eu sou da época que, assim, uma geração era... Você sentia uma mudança de uma geração para outra por década, né? Então, uma década depois, você sentia que tinha uma transição de geração em pensamento, comportamento e etc e tal. Hoje, eu acho que a gente está aí, no máximo, 3 anos, tá? Então, eu tenho uma filha de 12 e um filho de 18, são 6 anos. A diferença é gritante em termos de geração, né? E o nosso grande desafio é sempre conseguir falar a língua da geração, né? E muitas vezes essa geração, quando ela começa a aparecer, como ela começa a desbrochar, sei lá, a palavra não é essa, mas quando ela começa a aparecer para a gente tem que ter o desafio de descobrir o que move aquela geração, qual é o propósito daquela geração, né? Então, esse sempre foi um grande desafio para a gente, e com o passar dos anos, com a chegada da tecnologia, esse desafio ele vem apertando cada vez mais, porque o tempo vem diminuindo na transição de gerações, né? Então, que nem hoje está aqui fazendo um podcast, a gente conversando com essa tranquilidade toda, é uma coisa totalmente inovadora para a gente, né? Imagino que não tinha. Provavelmente, sei lá, em 2004, o pensamento de vocês é, pô, vou colocar minha mídia numa inserção no Fantástico, numa inserção num programa de televisão. Hoje em dia, isso está muito pulverizado e entra em cada detalhe. Você foi que ano para a Austrália? Fui em 2010. Você é estudante de Information Planet, né? Eu fui estudante da Information Planet. Você tá na frente do cara. Que legal, é mesmo. Você quer contar? Teve um bom atendimento, teve um bom serviço. Quem me atendeu é um cara que você deve conhecer bem, o tal de Júnior Correia. Só é meu gerente geral hoje. O Júnior é lembrado em todos os programas aqui. Vai ficar muito chato. Quer mandar um abraço pro Júnior hoje? Aproveita lá. Cara. A gente até contou, Xande, histórias. Tem que convidar ele. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. A gente ia trazer esse espaço hoje, até inclusive com ele.
Mas aí a gente falou, não, melhor vamos trazer o Júnior separado, que aí o Júnior conta as histórias malucas dele de Austrália, a gente aproveita e rouba umas histórias de Corinthians aqui e tudo mais. Mas já me disseram que eu não posso ficar falando esses nomes aqui, que o YouTube corta. Falar Corinthians aqui não dá muita sorte, não. E aí, quando você foi estudante, foi em 2010, né? 2010. Então, muito provavelmente, a gente já tinha passado aí aproximadamente 6 anos que a Information estava com essa operação no Brasil. Você está na frente do homem, eu queria que você contasse como é que foi a tua experiência, cara. Cara, eu costumo dizer que eu fui estudante, assim, dos sonhos, né? Porque a verdade é que eu decidi ir para a Austrália do dia para noite, né? Conversando com um amigo meu que eu não via há muitos anos. Pô, e aí, como é que você tá? Cara, ele falou assim, eu tô me formando na faculdade no fim do ano, eu vou para a Austrália. Falei, porra, Austrália, cara? Falei, nossa, eu sempre quis ir para a Austrália. Sempre tive o sonho de ir, né? Também pego onda desde de novo e tal. Mas nunca me passou pela cabeça e ele falou, pô, Léo, vamos aí, cara. Eu falei, não, mas como assim? Deve ser caro, sabe? Já começa a colocar um monte de obstáculo na cabeça e tal. E aí, de repente, eu falei, beleza, eu vou procurar uma agência. Então, pô, vai na mesma agência que eu fui. Era Information Planet. Comentei com outro amigo meu. Falei, pô, eu vou numa agência. Mas, cara, eu tenho um amigo meu que ele trabalha lá com intercâmbio. Vai na agência dele também. Falei, beleza, primeiro eu vou nessa aqui, né, que meu amigo tá indo e tal, depois eu vou na que você me indicou. A hora que eu cheguei lá, né, na época tinha uma unidade na Paulista. Isso. Cheguei lá na Paulista, a hora que eu fui, né, ver quem era, que era o Júnior, fui cumprimentar, era a mesma agência, que os dois tinham me indicado. Eu falei, pô, eu não vou pra lugar nenhum, cara. Não tem como em outra, né? Pô, esse aqui já tá foi um indo com sinal vocês. de Deus, Esse já. meu amigo pessoal me indicou, cara. E foi aí que eu conheci o Júnior de fato. E, cara, foi aquela coisa assim de, tipo, você conhece a pessoa e já tem aquela... Como é que fala? Você se sente confortável, Conexão, né? né? Aquela Empatia, conexão. Você já se sente confortável e tal. Eu falei, cara, vambora. E aí ele me apresentou os valores. Só que eu digo que eu fui muito fácil, porque eu sentei ali e falei assim, ó, eu quero igual, tudo que ele pediu eu quero igual. Eu não questionei nada, eu não queria saber da escola, eu não queria saber de nada e, sinceramente, foi incrível. Foi daí que veio aquele transfer lá que você não Foi sabia. daí que veio a história do transfer. Cara, eu cheguei, Xande, pra você que não sabe, eu cheguei em Brisbane, né, de avião, e eu ia pra Gold Coast. Então, eu cheguei em Brisbane, aí tinha lá o trem, né, Gold Brisbane, assim, bem na cara, né, que você sai ali do portão. Falei, pô, maravilha, fácil. Fui lá, comprei o ticket. A hora que eu cheguei na estação de trem ali de Gold Coast, tinha um cara com meu nome. Eu olhei pro meu amigo e falei, cara, e aí, você contratou isso? Ele falou, velho, sei lá, vambora. Pega a mala aí. Tipo, pra você ter ideia, eu nem sabia. Mas assim, cara, o processo todo foi muito tranquilo, porque eu não exigi nada, eu não sabia de nada e deu tudo certo. Então, vou reclamar do quê, né? Você sabe que é legal você estar falando essa história do transfer, porque tem uma parte da história que eu acho que eu pulei aqui, eu pulei, que meu irmão, antes de montar a agência lá, quando ele voltou do Brasil para a Austrália com a mulher grávida, chegou na Austrália, o sogro dele australiano virou para ele e falou, Maurício, o negócio é o seguinte, cara, você agora vai ter filho, pai de família, e lavar prato não é uma opção, bichão. Você vai ser agora cidadão australiano, eu tenho uma van velha ali, cara, você pega aquela van lá e dá um jeito de fazer dinheiro para sustentar minha neta, porque você não vai ficar lavando prato sustentando minha neta de jeito nenhum, né? E ele, como um bom publicitário, cara, ele pegou a van, ligou para a agência que mandou ele na época, que era o Atila, e falou, Atila, cara, é o seguinte, eu ganhei uma van aqui, cara, eu vou dar uma arrumada nela e eu queria fazer o pick-up dos seus estudantes no aeroporto. Posso? Pô, tô precisando e tal, não sei o que lá. Ele montou a van, deixou a van toda legal, fez um jornalzinho para os brasileiros e etc e tal, que chegavam lá, ele pegava brasileiro basicamente, né? E aí ele começou, e ficou 6 meses nessa. Passados 6 meses, cara, ele olhou, começou a olhar assim, falou, porra, cara, eu gasto o estacionamento do aeroporto, que não é barato. Eu gasto a gasolina. E 100% dos voos chegam atrasados, porque, porra, na época eram 3 conexões para chegar lá. Então, quer dizer, pô, chegava atrasado, não tem jeito. Falei, meu irmão, eu tô gastando mais dinheiro do que ganhando fazendo esse negócio aqui. Mas ele não sabia de uma coisa importante. Essa fase dos 6 meses que ele ficou dando suporte para esses estudantes que chegavam lá, ele se tornou uma grande referência para os brasileiros na Austrália. Porque os caras chegavam lá, pô, imagina, naquela época não tinha muita informação, não tinha, né? Tinha internet, mas você não tinha um Google ali o tempo inteiro à disposição e tal. Então os caras tomavam o meu irmão como referência.
E o jornalzinho que ele fazia, porque no jornalzinho ele já dava Algumas quase dicas. que quase que Um manual. perguntas e respostas frequentes, sabe aquela história? E aí, cara, em 96, a Folha, o jornal Folha do Estado de São Paulo, foi para a Austrália e eles fizeram uma entrevista com o Maurício. E o Maurício saiu na capa da Folha como o vulgo embaixador brasileiro dos brasileiros na Austrália, porque ele virou referência para os brasileiros, que tudo que os caras precisavam eles ligavam para o Maurício. E essa foi um outro gatilho que deu nele, que falou, cara, se os caras já me ligam aqui, me pedindo informação o tempo inteiro, eu tenho informação para dar para esses caras. Pô, cara, eu vou montar uma agência para ajudar esses caras.